Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula inicia trazendo para você a importância da nossa revisão. Hoje nós vamos ter neste momento, sou o professor Paz, desejando você boas-vindas. Para você que usa esse tipo de livro, Geografia, Espaço e Interação, vamos fazer uma revisão. Hoje o conteúdo é bastante limitado, veremos o capítulo 1 e o capítulo 2 da unidade 1. Não deu tempo para a gente rever a revisão do capítulo 3. Mas espero que você aproveite bem esta aula dentro do nosso contexto. E eu convido a você a participar comigo, certo? Dessa interatividade dentro da nossa aula. Tá bom? Combinado? Então vamos à aula, acompanhe aí bem direitinho, para que você possa ter a oportunidade de ver tudo aquilo que você viu com o seu professor. Espero que minhas palavras sejam bastante acessíveis ao seu conhecimento e vamos à aula. Vamos lá. Gente, dentro dessa revisão, nós vamos ver as seguintes situações. Nós vamos ver as dimensões territoriais, certo? Na página 12, o capítulo 1. Eu peço que você faça uma leitura bem sobre os mapas previstos nessa página. E na página 13, vamos falar dos dois tipos de extensões territoriais que tem no Brasil, já que nós estamos falando sobre territorialidade do Brasil. Na página 14, ainda no capítulo 1, nós vamos falar sobre a divisão territorial. Na página 16 e 17, vamos estar tratando da regionalização, certo? As divisões das regiões do Brasil. Vamos estar falando sobre os complexos regionais. No tópico 4, vamos estar falando da organização política do Brasil, principalmente os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. E por último, nós vamos estar vendo aí o Brasil e os países vizinhos, capítulo 2. Antes disso, iremos abordar o continente americano nas suas três divisões e posteriormente falando sobre o Brasil e os países vizinhos. Dica importante, estudar o mapa da América, certo? E América do Sul, e os estados que a gente vai fazer uma leitura concernente a América do Sul e os países que fazem limite e fronteira com o Brasil, certo? Então vamos lá. Gente, dentro da aula aí, eu quero que você vá lá na página do seu livro, página 12, para você acompanhar, para você entender, tá? A gente vai ser bastante sucinto, vou fazer um estudo de casa aqui, desses dois mapas para você presente. Vamos lá. Quando nós falamos sobre dimensão, nós estamos falando de uma importância importante. Qual é, professor? Nós estamos falando dessa parte aqui que diz que o território do Brasil é de 8.510.345 quilômetros quadrados. Ou seja, são dimensões continentais do Brasil. Você já deve ter ouvido falar muito pelos professores que o Brasil é um país continental, né? Você já deve ter ouvido aquela música, que eu não recordo agora, Sidney Simonal, salvo engano, se esse for o nome dele, me perdoe aí as pessoas que conhecem o cantor. Ele canta aquela música: moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, certo? Então, é uma música bastante conhecida, certo? E aí, eu quero lhe apresentar que o Brasil é um país continental por causa dessas dimensões. Os limites atuais são resultado de acordos políticos e militares. A expansão e a ocupação territorial do Brasil, seu desenvolvimento nas atividades econômicas, ocorreram no processo lento e ao longo do tempo. Então, se você está assistindo a aula de história, certo? Você vai ver a aula de história, se não me engano, ou do 7º ou do 8º ano precisamente, que vai estar falando sobre, ou provavelmente no 9º ano você vai ver sobre a história do Brasil, certo? E até mesmo você que assiste aí, você é aluno que é do ensino médio, está relembrando algumas coisinhas aí para você ter mais conhecimento. Olha só, na página 12 nós apresentamos aqui os 8 maiores países do mundo em extensão territorial. Quem são? Nós temos aqui no continente americano, nós temos na América do Norte o Canadá, os Estados Unidos, e na América do Sul nós temos Brasil e Argentina como representantes de grandes extensões territoriais. Já pelo lado da Ásia, nós temos a Rússia, certo? A China e a Índia. E na Oceania, nós temos aqui a Austrália como os países, os 8 países maiores com extensão territorial maiores do mundo. Bom, nesse contexto, o que eu quero abordar para você
é que para entendermos essa magnitude, você tem que voltar também ao sexto ano para você entender como é que se deu essa divisão dos continentes se você estudar a Pangeia, certo? Pois é, a Pangeia, lá nas aulas do professor do sexto ano que você assistiu sobre a divisão territorial, até mesmo aquele filme que você já assistiu, a Era do Gelo 1, 2, 3 e 4, né? A Era do Gelo 1 mostra para você os animais, a Era do gelo e tudo mais, a Era daquele momento importante dos animais, mas precisamente eu acho que, salvo engano, a Era do Gelo 2 e o 3, que já vai mostrar essas divisões territoriais da Pangeia, né? O movimento do magma, o movimento das placas tectônicas. E aí você vai entender a configuração atual e em processo movimento. Aqui eu mostro para você que, em primeiro lugar, nós temos, na nossa resposta, nós temos a Rússia, que está com 17.098.242 quilômetros de extensão territorial, certo? Em seguida, dentro da nossa colocação, a gente vai ver aqui, salvo engano, o Canadá, com 9.984.670 quilômetros quadrados. Em terceiro lugar, vem os Estados Unidos, com 9.833.517 quilômetros quadrados. Na sequência, vem em quarto lugar o Brasil, em quarto lugar a China, com 9.596.960 quilômetros quadrados. Agora, em quinto lugar, vem o Brasil em extensão territorial, por isso que é chamado aqui, olha aí, de um país continental, por causa do tamanho que ele é e o que ele representa na América do Sul, olha aí. Por isso que ele é chamado um país continental, por causa da sua ocupação. Então ele tem 8.510.345 quilômetros quadrados, seguido de Austrália com 7.741.220 quilômetros quadrados, tá? Seguidos também da Índia, que vem com 3.287.263 quilômetros, e por fim nós temos aí a Argentina com 2.780.400 quilômetros quadrados de extensão territorial. É muito chão, certo? Então esses são os maiores dentro do globo terrestre, tá? 8 maiores em extensão territorial. Eu quero lembrar para você que dentro do nosso contexto aqui, essa situação aqui ocorreu, seja através de acordos, certo, político, também de ocupação territorial, que houve até guerras no passado, como diz o texto, ó, porque a ocupação do território pode ter sido acordos políticos e militares, certo? Além da ocupação territorial e desenvolvimento das suas atividades econômicas. Então, cada país tem a sua história, certo? Que você vai ver junto com o professor de Geografia e de História correspondente à sua série. Agora, o que me traz para ti é para você ter uma noção do porquê. Ó, aqui temos, dentro do contexto, pergunta, ó, por que o título do conjunto de mapas do Brasil é chamado Brasil País Continental, ou País Continente? Por esse motivo aqui, ó, olha o tamanho que o país é dentro da América do Sul, certo? É muito grande, tá vendo aí, ó? Olha o tamanho dele. Só o Brasil sozinho, ele ocupa aqui, ó, toda a Europa, certo? Ainda pegando uma parte da Ásia e pegando também o norte, os países norte-africanos, certo? Os países do norte aqui do continente africano. Daí você vê o tamanho que é, certo? O tamanho do Brasil, abrangendo aí todos os países praticamente da Europa dentro do nosso território. Outra situação também é porque você também tem os extremos do Brasil, que vai ser abordado aqui, ó, seja do Oiapoque ao Chuí, seja o extremo do oeste para o leste. Praticamente as suas dimensões nesses dois pontos, nesses dois extremos, praticamente tem quase as mesmas medidas, a diferença é de quase 400 quilômetros. E quando você pega essas dimensões do Brasil, esses dois extremos, olha como ele abrange também praticamente as dimensões de toda a Europa em si, dentro dessas dimensões extremas que o Brasil tem. Então, nesse contexto,
o Brasil é considerado um país continental por esse motivo, pelo seu tamanho, e pode caber toda a Europa dentro do nosso território. Uma outra pergunta que foi feita aqui, se existe olha aqui a pergunta para fazer um zoom aqui para você entender, se existe relações entre as latitudinal e longitudinal. Acabei de explicar aqui, seus fusos horários, tudo tem a ver com as suas diferenças, certo? O seu tamanho, a sua dimensão. Bom, diante disso, você já compreendeu, já entende, tá? Quais são os maiores países do mundo, é por motivo, se são maiores, é porque foi por acordos políticos ou militares, a sua ocupação ao longo da história e também as suas atividades econômicas. Eu quero que você veja sobre esses dois tipos de extensão territorial. Olha só, preste atenção, está no seu livro. É importante você entender isso. A extensão leste-oeste é o que vem daqui, olha, está vendo o mouse? Nessa direção, do oeste para o leste. Nesse contexto aqui, ele vai abordar para você que há uma importância dessa natureza, da nossa compreensão, porque sem ela fica difícil você imaginar o tamanho que o Brasil se tornou ao longo da história, através dos participantes, dentro do contexto, salvo o meu engano, da ocupação através dos bandeirantes, suas ações dos bandeirantes, dos aprisionamentos dos indígenas, na época em que tiveram que sair do litoral para vir para o oeste do Brasil, e nessa ocupação o Brasil acabou ocupando maiores áreas territoriais. Lógico que lá na frente você vai ver no capítulo 3 deste livro, e vai mostrar um pouco do contexto sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre Espanha e Portugal, a 370 léguas a leste pertenceriam às terras a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. Por isso que você vê que todos os países latino-americanos falam espanhol justamente por causa da influência dos espanhóis na sua época, lá no século XIV, século XV, XVI, XVII, por aí. Certo? Agora, vamos entender aqui essa extensão. Dentro dessa extensão, ele vai explicar para nós por que nessa extensão longitudinal, aquilo que foi feita a pergunta anteriormente, porque o movimento da rotação da Terra explica a existência de 4 fusos horários no território brasileiro. Você deve ter estudado com o professor de geografia no 6º ano sobre latitude e longitude. Lembra? Das medições em graus de 0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para o sul, longitude 0 a 180 graus para leste, 0 a 180 graus para oeste, e também nessas longitudes são divididos os fusos horários em 24 fusos horários. 12 horas positivo para o lado leste, 12 horas negativo para o lado oeste. Então, dentro desse contexto, o Brasil faz parte totalmente do hemisfério oeste e 97% no hemisfério sul. E dentro desses fusos horários, o Brasil abrange 4 fusos importantes. 3 áreas são continentais e um fuso horário se encontra nas ilhas oceânicas. Então, o fuso horário em que Brasília está situado determina o horário oficial do Brasil, praticamente de 50% dos estados, todos os estados litorâneos têm o horário oficial do Brasil, seguindo Brasília. Quando nós falamos de extensão norte-sul, nós estamos falando de extensão latitudinal. Então, nesse contexto, ajuda a explicar, por exemplo, a ocorrência de diferentes tipos de climas no Brasil. Você já percebeu isso? Por exemplo, as áreas, os estados que estão mais ao norte, mais próximo da linha do Equador, elas apresentam temperaturas mais elevadas, ou seja, faz mais calor, fica mais abafado. Já para os estados próximos às áreas do sul, ou seja, região sudeste e sul, elas estão mais distantes da linha do Equador e apresentam temperaturas médias mais baixas. Há período do ano mais quente e há também período do ano mais frias. Isso ocorre principalmente nesse período que nós estamos vivendo neste ano previsto, né? Esse período de dezembro ao final de março, vê o verão. Já de março até maio, junho, praticamente junho,
já vai ver um outro tipo de estação. Então, a seguir, a gente vai ver essa análise que tem no seu livro. Você deve ter visto com seu professor dois exemplos na figura abaixo, dessa página 13, explicando sobre isso. Mas vamos seguir adiante, que nós estamos vendo a revisão, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode fazer sua pergunta aí nas descrições, nos comentários no nosso canal aqui no YouTube. Gente, aí eu mostro para você quando a parte longitudinal. Por isso que falo, o Brasil é um país continental, justamente porque pelo lado latitudinal, do oeste para leste, a gente vê aqui a parte muito importante no que se diz respeito à longitudinal, né? Que chega aí do Rio Branco até Recife, ou seja, 4.326 quilômetros, 6 quilômetros. Já de Roraima até o Rio Grande do Sul, a distância nós temos aí de 4.378, a parte longitudinal, muito distante. Então aqui mostra para você o quanto o Brasil representa na Europa e essas partes latitudinal e longitudinal dentro do contexto do mapa. Bom, vamos para a parte 2, a divisão territorial. Olha, esse é um processo em que o Brasil, você vai ver com o professor de história, que o Brasil, para ocupar essa área, começou lá desde o descobrimento do Brasil. Ao longo do tempo surgiu o Tratado de Tordesilhas, certo? As capitanias hereditárias, lembra? Pois bem, nesse contexto, o papel dos bandeirantes e entre outros importantes figuras da história do Brasil para essa região. E todos esses estados hoje que nós temos aqui passaram por um processo, certo, de ocupação territorial e também leis específicas para existirem. Tá? Do nosso livro, este livro, ele não mostra anos anteriores, como eram os estados, antes de se tornar o Brasil como é hoje. Bom, o que você precisa entender sobre isso daqui? Primeiramente, eu preciso entender o que, professor, nessa parte aí? Eu vou te mostrar aqui agora. Você precisa saber que essas unidades que nós temos aqui, tá? Elas são divididas em 27 unidades federativas. Ou seja, aqui está dando uma descrição para mim, para ti, que elas são consideradas 27 unidades federativas, sendo que dessas 26 são estados. E uma delas é o Distrito Federal, onde fica aí o poder executivo da dinâmica. E aí, quando você vê dentro do contexto, aqui vai mostrar, por exemplo, os 26 estados, o Distrito Federal, localiza em Brasília, capital do país, sede do governo. Os estados, pessoal, dentro deles são divididos por municípios. Por exemplo, eu que estou aqui no Ceará, certo? O Ceará é o estado. E esse estado do Ceará é dividido em municípios. Aqui no estado do Ceará, nós temos 184 municípios. E aí, no seu estado, de onde você está assistindo a nossa aula de geografia, você sabe quantos municípios existem no seu estado? Se você puder deixar o seu comentário aqui no YouTube, muito obrigado a sua participação. Diga a sua cidade, seu município, seu estado, quantos municípios existem, porque a sua participação também é fundamental dentro da nossa aula. Eu quero lembrar para você que os municípios são chamados as menores unidades políticas e administrativas. Para o teu entendimento, eu quero que você se ligue aqui, ó. Em 2022, o Brasil contava com 5.568 municípios, certo? E dentro desse estado, você vê o tamanho que é a responsabilidade administrativa federativa do país. Cada estado tem sua legislação, mas sempre seguida pela Constituição brasileira. Eu trouxe para você aqui dentro desse slide, tem um jogo online bastante interessante. Quando você acessa ele, por exemplo, aqui ele vai abrir um link, né? Você clica, vou colocar aqui para você, no nosso caso, para a gente usar. Aí nesse link ele vai abrir uma página, certo? Que é importante você acompanhar, que vou até colocar aqui para você, para compreendermos dentro dessa dinâmica, tá? Eu vou colocar aqui o site para você acompanhar e para ver como ela funciona. É bastante legal, pessoal, vocês vão gostar, porque ela vai mostrar a dinâmica dessa brincadeira que tem aqui no site,
certo? E quando você verificar a importância dela aqui, você vai ver quanto ele é legal, quanto ele ajuda a participar. O site está abrindo aqui, para a gente acompanhar bem direitinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês sintonizar dentro da situação. Deixa eu sair daqui de tela, para mostrar, tá aqui, ó, para você acompanhar. Nós temos aqui, assim que ele abre, certo? Ele vai ter aqui, você clica em começar, ele vai te mostrar aqui os estados e você vai fazer um ligamento. Por exemplo, Ceará, aí mostra onde fica o Ceará. É por tempo, viu? Mato Grosso, você mostra aqui. Quanto mais rápido você for, você entra na listagem logo aqui abaixo de quem foi o melhor. Então tem gente aqui que fez o recorde da situação. Amazonas e assim por diante. Ok? Então na nossa temática, na sua aula, vai ser desse jeito aí, presente dentro do contexto, e eu espero que você possa aproveitar ao máximo. Eu espero lá, voltamos aqui para a nossa telinha. Aproveita essa aula lá presente. Gente, aqui é o que está mostrando lá. Então lá na hora você vai ligar cada estado. Então aqui você tem os estados brasileiros, tá? Nas suas divisões. É importante, gente, você saber a sigla dos estados, os seus nomes e as suas capitais, certo? Um aluno do 7º ano, chegar no 8º, no 9º, ensino médio, e não conhecer o seu próprio país, você pode passar um vexame, uma vergonha, e eu não gostaria que você vivenciasse isso, tá bom? Bom, quando nós falamos daquela dimensão anteriormente, nós vamos falar sobre a regionalização. Professor, o que é isso? Regionalização. Gente, regionalização, precisamos primeiro entender o que é região. Região corresponde a um conjunto de áreas de um território que apresentam características semelhantes, e elas se identificam e as diferenciam de outras áreas, seja pela vegetação, pelo clima, seja ela pelo seu povo ali que ocupa aquela área territorial, o idioma, o sotaque. O Brasil, por exemplo, mesmo que o Brasil fale o português, mas cada região apresenta um sotaque diferente. Por quê? Porque teve influências estrangeiras no passado, na sua formação territorial, né, na sua formação populacional, perdão. Então, a divisão desse território nós chamamos de regiões de regionalização. Regionalizar o espaço há diversos critérios, ou seja, se eu regionalizo, eu tenho que dizer o quê? Sobre o clima, sobre a renda dessa população, sobre a língua falada, o sotaque, entre outros, as comidas típicas, a cultura musical, as danças, certo? Ou vários tipos de influência que tivemos, seja ela influências africanas, nas nossas raízes africanas, seja ela com influências estrangeiras, que vieram muita gente também morar no Brasil na época do crescimento do Brasil, também vieram muita gente para contribuir com a sua cultura. Então, regionalismo é isso. Então, quando nós apresentamos a regionalização, apresentamos dois exemplos que a gente pode ter. Primeiro, a divisão do Brasil por regiões. Gente, é muito importante você saber sobre essa região. Vamos lá. Nesse contexto aqui, eu vou te mostrar o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, por ser um país tão continental, ele vai apresentar, tá, essas características aqui. Ó. Por exemplo, primeira coisa que você precisa saber, que o Brasil é um país continental porque ela apresenta a sua dimensão territorial na América do Sul. Outra, para facilitar a organização política e administrativa, ela foi dividida por critérios de clima, vegetação, ocupação, hidrografia, parte econômica, tradições e tudo mais em regiões. Nós temos a verde, a região norte, nós temos o laranja aqui, a região nordeste, nós temos aqui a parte rosa, o centro-oeste, o amarelo, a região sudeste, não é sudeste, sim sudeste. E por fim, a última aqui embaixo, a menor em termos de contingente de estado, nós temos a região sul. Gente, quero te lembrar aqui, nesse pontilhado aqui, ele mostra que as linhas contínuas que há dentro do nosso país, nós chamamos de limite territorial de um estado para o outro. Mas quando é para os outros países, na legenda aqui vai mostrar os pontilhados, tá vendo? Vários pontilhados. Então aqui, nós estamos falando de limite do país ou
a sua fronteira com outro país, certo? Então aqui é a nossa divisão por 5 regiões, nessa importância. Agora, existe um outro critério do Brasil ser visto de uma outra forma, além das 5 regiões que é dividida aqui no quadro? Sim, com toda certeza. Qual é, professor? Vou te mostrar aqui. Há uma proposta chamada de macro-regiões, em que foi criada com base na localização das unidades federativas. Quero lembrar uma parte muito importante, certo? Quando nós falamos sobre divisão federativa. Quando você preenche um documento, vai colocar os seus dados, vai preencher seus dados numa ficha de inscrição, você coloca lá o seu nome, a rua, o endereço, e tem assim uma descrição assim, UF. Aí você fica na dúvida, o que é UF? Então você aprende agora que a palavra UF é a unidade federativa, ou seja, qual é o estado que você mora ou que você nasceu, dependendo da pergunta lá. Então UF quer dizer unidade federativa, é a abreviatura dessas duas palavras aqui, unidade e federação, é o estado onde você mora, ok? Então, sendo assim, ele apresentou essa característica das macro-regiões em 5 regiões distintas. Agora existe uma outra classificação também. Olha aí você vê o GIF do mapa do Brasil mostrando cada uma delas com essas características, vegetação, comidas típicas que vem apresentando. Agora eu te trago uma outra divisão. Veja, nós temos 2 divisões. A primeira qual foi? Você conheceu as macro-regiões por 5 regiões. O Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Está aqui. Agora, existe uma outra divisão mostrando em 3 partes, de acordo com as suas características. O que, professor? Suas características geoeconômicas. Regiões geoeconômicas, ou são chamadas também de complexos regionais. Foi proposta pelo Pedro Pinchas Geiser, em 1967, esse geógrafo contribuiu muito, e ele considerou que a história da ocupação do território, as suas características econômicas, os limites dessas regiões não coincidem, conforme você viu anteriormente sobre as 5 regiões, tá ok? Isso é fato, mas eu quero que você entenda que há uma outra classificação de uma perspectiva de um novo olhar, certo? Qual seria esse novo olhar? A história da ocupação desse território, quando isso ocorreu, e suas características econômicas entre nessas regiões são parecidas. Então veja só, dentro dessa descrição eu mostro aqui para você. Essas são as 3 regiões geoeconômicas. Não confunda macro-regiões com geoeconômicas. Macro-regiões são 5 divisões. As geoeconômicas são 3 divisões. Como elas são consideradas? No contexto, o verde, Amazônia, o laranja, a geoeconômica do Nordeste, e o chamado Centro-Sul, pegando aí uma parte da região Centro-Oeste, com o restante do Sudeste e Sul. Então é aqui que você tem que ficar atento nas observações dessas regiões. Por que elas foram feitas pelo Pedro Pinchas? Porque ele adotou o critério de ocupação territorial dentro da sua história e pelas suas características econômicas. Então, se eu pergunto assim, que regiões aparecem no mapa 1? No primeiro mapa? Aí você vai dizer o quê? Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se eu faço a pergunta do tipo, que unidade de federação fazem parte da macro-região que você vive? Ou seja, eu estou lhe perguntando qual é o estado onde você mora. E esse estado está em qual região brasileira? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Certo? Agora veja esse mapa 2, que está aí no seu livro, na página, se não me engano, 14. Certo? 14 com a 15. No mapa 2, o Brasil está dividido em que maneira? E qual dessas regiões você vive? Bom, aqui é uma outra pergunta que quase que coincide com a primeira que você fez, que você respondeu. Ou seja, ele pergunta assim, está dividido em quantas geoeconômicas? Em 3. Quais são? A Amazônia, a Nordeste e o Centro-Sul. No meu caso, onde é que eu moro? Ceará. Sou nascido aonde? No Rio de Janeiro. E vim para onde? Para viver, ter a minha vida e assim por diante? No Ceará. Eita, professor, quer dizer que você nasceu no Rio de Janeiro até que idade? Até os 15 anos, de lá aos 15 anos, vim morar no Ceará. Certo?
E você? Qual é o estado que você mora e qual é a região geoeconômica que você se concentra nesse momento? Os limites entre unidade e federação fazem parte dos critérios utilizados na criação das regiões econômicas? Sim, ó, no caso aqui, os limites da federação, eu estou aqui no Ceará, certo? Ela faz parte do limite da região econômica Nordeste. Ela faz limite com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí, certo? E nesse contexto, esse limite é o que faz parte do Ceará e seus limites territoriais com quem ela se agrega aos estados vizinhos, tá bom? Muito bem, as respostas que nós temos aí, tá? Respondendo, por exemplo, a primeira resposta, que regiões aparecem no mapa 1? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Você pergunta número 3, no mapa 2, o Brasil está dividido de que maneira? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A segunda pergunta da número 3 é uma opinião pessoal que você deve responder. Gente, aqui é um exemplo. Vamos ver se você lembra mesmo. A número 1, pertence a qual região brasileira? A número 2, a qual geoeconômico brasileiro? E o 3, será que você sabe? Vou dar um tempo aí para você. Muito bem. Número 1, Amazônia. 2, Centro-Sul. 3, a região econômica Nordeste. Muito bem. Agora vamos para a terceira pauta aqui, penúltima pauta da nossa aula, organização política. Gente, a divisão do território é uma criação das unidades de federação, é uma organização brasileira, política brasileira. Está previsto, estão de acordo com a Constituição Federal, certo? O que é a Constituição? Eu preciso entender isso. A Constituição é o conjunto de leis, normas e regras do país, é a lei máxima que limita os poderes, define os direitos e deveres de todos nós, cidadãos, dentro do nosso território nacional. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Ela revela importantes aspectos da organização política do nosso país. Então, eu destaquei aqui os 3 poderes. Além de outros fatos que falo lá, da importância, eu trouxe aqui para você entender que o Brasil tem 3 organizações. Seja ela no nosso município, seja ela estadual, ou seja ela a nível nacional. O que é o poder executivo? É administrado pelo presidente da República, que é auxiliado pelo vice-presidente e pelos ministros. Qual é a função desse poder executivo? Executa as leis, eles criam um projeto para serem aprovados na Câmara dos Deputados e dos Senadores para beneficiar o país, e ele administra o interesse público, certo? Outra situação que eu preciso saber, o outro poder, o poder legislativo, que é constituído por senadores e deputados. Lá, os senadores e deputados federais em Brasília, eles aprovam leis conforme as demandas que a nossa sociedade necessita. Eles não vão criar uma lei para beneficiar só o Distrito Federal. Não. Eles vão fazer uma lei, eles criam leis ou reformulam aquelas leis, certo? Extinguem algumas leis que não estão mais em adequação com a nossa realidade, que beneficiam em todo o território nacional, certo? Eu posso estar me equivocado sobre eliminar leis, mas isso pode fazer alguma correção dentro dos incisos, dos artigos dentro daquela lei, certo? Não a lei em si que ela pode ser revogada. Salvo o meu engano, não pode ser revogada. Mas as alíneas podem ser corrigidas, certo? Os incisos que são colocados ali são reformulados para beneficiar, de um modo geral, a todos que não possam ser prejudicados. E o Poder Judiciário, professor? Olha, o Poder Judiciário é constituído por magistrados. Como? Quem são os magistrados? Os ministros, os juízes, os promotores de justiça, os desembargadores, certo? E dentro desse contexto, que defende as nossas causas lá na hora do nosso representante, além dos promotores e tudo mais, nós temos os advogados, que são os representantes na hora que a gente precisa da pessoa para nos defender sobre uma causa que a gente precisa. Então, nesse Poder Judiciário, eles julgam os conflitos e crimes, garante os direitos individuais, o meio e seu, seja de coletivos, de uma classe trabalhadora ou sociais, avalia se as leis elaboradas pelo Legislativo, lembra? O Poder Legislativo é constituído pelos senadores e deputados, eles criam e aprovam leis, pronto. Aí eles vão analisar se essas leis elaboradas, os decretos do Executivo, quem é Executivo? O presidente, certo?
regido também pelo seu vice-presidente e seus ministros, se estão de acordo com a Constituição. Eu falei nesse instante sobre a Constituição, lembra? Está aqui, ó. O que é a Constituição? Conjunto de leis. Existem as leis prévias, certo? Que lá contida. Existem as normas e regras de um país. E através dessa Constituição Federal, certo? A última que nós estamos usando, reformulada há alguns anos atrás, é a Constituição de 1988, certo? Pelo então presidente Ulisses Guimarães e os participantes daquela época. Hoje, para você ter uma ideia, a Constituição nossa brasileira é conhecida como a carta magna mais importante que abrange todas as finalidades de um ser humano. Você viu quanto ela é importante. Então aqui é o brasão, certo? Federativa do Brasil, certo? Onde nós temos aqui a Proclamação da República, estampada na sua legenda em 15 de novembro de 1889. Muito bem, diante daqui a gente vai mostrar para você o capítulo 2, para a gente finalizar a nossa aula, as 3 Américas. Gente, é importante você entender que o continente americano, ele se dá por uma dimensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados. A América é o segundo maior continente do planeta, para você ter uma ideia, superada apenas pela Ásia, formada por 35 países com grandes diferenças naturais, culturais e socioeconômicas. Quantos países formam o continente americano? 35 países, só para você ter uma ideia. Então aqui nesse mapa está destacado para você entender, tá? A divisão. Tem no seu mapa, tá certo? Opa, deixa eu mudar aqui. Tem no seu mapa. Nós temos, para você ter ideia, a América do Norte, tá? Esse verdinho aqui bem pequenininho nós temos a América Central e esse amarelo nós temos a América do Sul. Aqui é um continente só, é o continente americano. E esse continente americano é dividido em 3. A América do Norte, como já disse, a Central e a do Sul. O que eu preciso destacar para você é como ela é dividida, né, dentro dessa questão. Veja, na página que você tem aí, ele vai estar falando que a América anglo-saxônica é chamada assim. Por que você sempre ouve com o professor de história ou de geografia os anglo-saxões? Você sempre já ouviu falar em filmes assim. Por quê? Porque nessa divisão nós temos são áreas que foram colonizadas por ingleses, que são de origem anglo-saxã. Ou seja, o inglês é a língua predominante nessas áreas. Nessa região também ocorreram as colonizações espanholas e francesa. Agora, na outra parte, nós temos a parte da América também, a chamada América Latina. Você já vai ouvir muito falar sobre isso. O que é isso? Tem esse nome por ter sido colonizado principalmente por portugueses e espanhóis. Então, as línguas oficiais são, no Brasil, o português e o restante dos países pelo espanhol, ambos de origem latina. Essa região também é conhecida, engloba países de colonização britânica, tem algumas regiões, ilhas, certo? Territórios, tem colonização britânica, holandesa e francesa. Aqui um exemplo que nós temos dessa região aqui, olha só, Bahamas, Cuba, certo? Barbados, Granada, todas essas ilhas aqui têm uma influência estrangeira. E aqui, nesse mapa da América, ele traz para você onde é a América anglo-saxônica e a partir de onde começa a América Latina. Pois bem, veja só, nesse contexto, para você entender, Canadá, Estados Unidos e Alasca e Groenlândia, que é um território da Dinamarca, esse território aqui, mais à frente é da Europa, e eles pertencem à América anglo-saxônica. Já o restante, a partir do México até a Argentina, desde a América Central até a América do Sul, essa região aqui é chamada de América Latina. Acabamos de falar aqui o que é América Latina. Países, certo, que falam línguas oficiais como português no Brasil, e o restante pode ter a influência do idioma espanhol ou inglês, francês ou holandês. Certo? Então se liga nessa informação que ela é muito importante para a tua compreensão. Tá? E assim eu trago a leitura agora final do Brasil e seus países vizinhos, certo? Que contém aqui na nossa página. Na América do Sul, certo?
ela é dividida em 13 territórios nacionais, 13 países. O território nacional é o espaço sobre o qual um povo, por meio de um governo, suas leis próprias, exerce o poder e domínio sobre ela. Aí eu vou trazer algumas perguntas para você de acordo com o mapa. Ó. É importante você estar com o mapa aí para você responder essa pergunta aqui. Vamos lá. Você pergunta para você. Vamos observar o mapa e responde. Quantos estados brasileiros são banhados pelo Oceano Atlântico? Aí no seu livro você vai ver aqui, ó, Oceano Atlântico. Está aqui, ó, Oceano Atlântico. Isso no Brasil, tá? Estou falando do Brasil. Então nós temos aqui Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele também, eu faço a pergunta assim, quais são os estados que têm litoral? Ou quais são os estados que são banhados pelo mar? Então eu perguntei quantos estados são banhados pelo mar, né? Já falei anteriormente respondendo a segunda. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, 17 estados brasileiros não, ou melhor, são banhados pelo Oceano Atlântico. E já falei os nomes deles anteriormente. Então basta você contar, ver os nomes dessas siglas, que é importante para você saber. Quantos estados não são banhados pelo mar? Lembra da aula anterior, do tema anterior que eu falei sobre as unidades federativas, que o Brasil tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal? Então, se eu contei 17, sobram quanto? 11, certo? Então, não tem perigo de você errar. Sendo desses 11, 10 são estados e o Distrito Federal, tá? Que são aqui para você ver. Então, vamos lá. Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que não são banhados pelo oceano. Então, contando, nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a 10 com o distrito ou com Minas Gerais, certo? E 11 com o Distrito Federal, tá ok? Muito bem, ó. Minas Gerais, 1. Mato Grosso, 2. Goiás, 3. Distrito Federal, 4. Tocantins, 5. Mato Grosso, 6. Rondônia, 7. Acre, 8. Amazonas, 9. 10 com Roraima. Então, 10 estados e incluindo aí já o Distrito Federal, tá bom? Ou seja, se são 26 estados, tá, federativos, unidades federativas, 17 são banhados pelo mar e 10 são aí incluídos os estados que não são banhados. Muito bem, se houver algum equívoco da minha parte, me perdoe. Dentro dessa questão, eu faço outra pergunta. O que é fronteira e o que é limite territorial? No seu livro você vai encontrar esse conceito, tá? Nessa página presente aí. Gente, limite territorial é onde o estado, no caso aqui vamos colocar o estado do Mato Grosso, onde tem o seu limite dentro dessa linha prevista aqui. Então essa linha contínua aqui é o limite territorial dele. E esse estado, Mato Grosso, faz limite com quais estados brasileiros? Por exemplo, a oeste faz limite com Rondônia, a noroeste com Amazonas, ao norte com Pará, ao nordeste com Tocantins, a leste faz com Goiás, ao sul com Mato Grosso do Sul. Mas se você for olhar a sudoeste, ele vai fazer fronteira com quem? Com Bolívia, que é um país vizinho, certo? Então, Mato Grosso faz fronteira com qual país? Com Mato Grosso. Se eu fosse perguntar pelo Rondônia, Rondônia faz fronteira com qual país? Faz fronteira com a Bolívia. Mas ele tem limite territorial com quais estados? Com Mato Grosso, Amazonas e com o Acre. Entendeu?
Então, olha só, dentro do nosso país, nosso limite territorial, certo? Limite nacional. Mas nós temos também nosso limite entre países, que é nesse pontilhado mostrado aqui para vocês, as fronteiras que nós temos no mapa. Cite os estados que têm fronteira com outros países. Quais são os estados que têm fronteira com outros países? Vamos começar aqui por cima. Nós temos o Amapá, o Pará, a Roraima, o Amazonas, o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses são os estados que têm fronteira com outros países. Olha só a pergunta que vai vir logo a seguinte. Qual país tem maior fronteira com o Brasil? Qual é o país que tem a maior fronteira do Brasil? Se olharmos aqui, qual desses? Será Venezuela, Colômbia, Peru? Será Argentina, Paraguai ou Bolívia? No meu modo de ver aqui, o país que tem a maior extensão territorial é o país da Bolívia. Olha o tamanho da extensão territorial dela aqui. Ela é maior do que o próprio Peru e é maior do que a própria Argentina. Então, a Bolívia tem a maior extensão territorial. E para você ter uma ideia, a Bolívia abrange fronteira com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Para você ter ideia, dentro dessa extensão territorial. Tá certo? Muito bem. Olha só outra pergunta que eu posso explorar essa América Latina aqui, América do Sul, perdão. Nós temos assim, qual o país que tem a segunda extensão territorial depois do Brasil? Qual é o país que tem a segunda extensão maior extensão territorial depois do Brasil? Você viu no início da nossa aula. Aqui na América do Sul nós temos o Brasil e em segundo vem a Argentina. Muito bem. Se você falou assim, está certo. Qual o menor país em extensão territorial da América do Sul? Qual é a nossa opinião que tem a menor extensão territorial? Não é o limite ou fronteira, eu estou dizendo o tamanho desse país. Então você vem olhando aqui, em cada uma delas você visualiza. Então no caso dessa aqui, nós temos a chamada, em termos de extensão, nós temos a Guiana Francesa, é o menor país da América do Sul. Nesse caso, ele é um país francês, ou seja, ele não é um país considerado como território. Mas como é um país regido aí pela França, a Guiana Francesa, certo? É um território que pertence à França e está aqui conectado com a nossa fronteira com o Brasil. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma pergunta aqui. Não coloquei, mas eu vou fazer. Você perguntar aqui, quais são os dois países que não fazem fronteira com o Brasil? Quais são os dois países que não fazem fronteira com o Brasil? Que não é ligada com o Brasil no território? Bem simples, olha aqui, todos eles passam, não é ligado? A mãozinha passou aqui, tá vendo? Qual foi deles que não é ligado com o Brasil? O Chile e o Equador. Não tem como você errar, né? Muito bem, dentro desse contexto aqui você viu, tá? A nossa aula de geografia. Eu espero que realmente você tenha pegado aí as informações dentro do nosso contexto nessa revisão. Aproveita o vídeo, assista, pega o seu livro, tenha uma boa aula nessa revisão, aproveite o máximo. Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Se houver alguma dúvida, você deixa um link, deixa a sua pergunta aqui no YouTube e vou agradecer a sua participação. E dê sua nota aí de 0 a 10, como você achou a nossa aula de revisão do 7º ano de Geografia. Forte um abraço, aproveita a semana e bons estudos para a sua avaliação bimestral. Que Deus abençoe a todos vocês. Bye, bye, tudo de bom, felicidade.